Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Leve Jesus Breve Jesus voltará. O Quarteto Arautos do Rei não se cansa de cantar essa música maravilhosa, essa mensagem que enche o nosso coração de esperança. Se você for à última página da Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo 22, nos versos 7, 12 e 20, nosso Senhor Jesus Cristo diz a mesma frase. E a frase é esta: eis que venho sem demora, eis que venho sem demora, eis que venho sem demora. Por 3 vezes, nosso Senhor apresenta a mesma mensagem. Quando você lê Jesus dizendo, eis que venho sem demora, entenda, Jesus está dizendo assim: eu virei, eu voltarei a este mundo para buscar vocês sem atraso, sem tardança, na hora certa. Acredite, o Senhor cumprirá a sua palavra e no momento certo Ele virá em glória para buscar o seu povo. Eu costumo dizer que o nosso tempo pode ser diferente do tempo de Deus, ou o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, mas os planos de Deus são perfeitos. No momento certo, aquele que vem virá e não tardará, e nós estaremos juntos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa bendita e segura esperança. Que Deus abençoe. Permaneça firme no Senhor. O Senhor cumpre sua palavra. Ele é fiel. Um dia essa realidade presente, caótica, ela irá passar. E Deus fará novas todas as coisas. E nós, seus filhos, estaremos juntos e felizes uns com os outros e todos para sempre com o nosso Senhor. E eu tenho agora algo especial para lhe apresentar, que já pego aqui, que é a revista Esperança, a cura do pecado. Eu não sei se você já recebeu, já pediu, né, e recebeu essa revista aqui da Novo Tempo como uma bênção na sua vida. Se você ainda não solicitou, se você ainda não pediu, peça que a gente lhe manda, tá bom? É totalmente gratuita. E esse material tem ensinamentos preciosos. Por exemplo, quais são as consequências do pecado? Por que o mal, o pecado, traz dor e sofrimento ao mundo? Como o pecado afeta a nossa vida, nossos relacionamentos e o nosso futuro? Será que Deus tem uma resposta definitiva para esse problema? A boa notícia é que sim. E você pode entender todas essas verdades à luz da palavra de Deus. Aqui na revista Esperança, a cura do pecado, você vai encontrar respostas bíblicas que explicam o que é pecado, quais são os seus resultados, seus efeitos e como nós podemos ficar livres do seu poder. Essa é uma promessa de Deus, um mundo restaurado, sem culpa, sem dor, sem sofrimento. Receba, meu amigo, minha amiga, essa revista em sua casa sem custo nenhum. É muito simples, é só você ligar para a gente. Está vendo aí o número? Primeiro você coloca o 0, depois o código da sua operadora, e aí esses números, 12 21 27 31 21,
Você liga, conversa com os nossos atendentes para solicitar a revista. Outra possibilidade é você mandar a mensagem pelo WhatsApp, número 12982444449, ok? Não deixe para depois essa oportunidade. Eu tenho certeza que esse material precioso vai ser bênção de Deus na sua vida. Quanto mais a gente estuda a Bíblia, quanto mais a gente procura conhecer o Evangelho, mais próximos de Deus nós ficamos. E não há nada melhor na vida do que saber que nós estamos vivendo segundo os propósitos de Deus para a nossa existência. Eu gosto de dizer que quem tem Jesus tem tudo, mesmo não tendo nada. Mas quem não tem Jesus não tem nada, mesmo tendo tudo. É de Cristo que eu preciso, é dele que você precisa, e o objetivo dessa revista é lhe ajudar na sua caminhada com Cristo. E o Quarteto Arautos do Rei quer cantar, está na hora, não é? Ouça essa linda canção, Jesus em Nós. Nós somos peregrinos em jornada, à nossa frente muitos outros vão, unindo-se aos fortes, encorajando os fracos. Suas vidas são exemplos vivos de Deus e seu amor. E seu amor, milhares que nos cercam, observando estão. Sigamos a jornada com vigor, pois aqueles que passaram, seu exemplo nos deixaram. E a tocha da verdade está agora em nossas mãos. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilha em nossa vida intensa como a luz. Nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Muito pouco tempo, vidas vêm e vão. Os planos e os sonhos vêm ao chão, para que os nossos filhos sigam ideais que nos inspiram. Precisam do exemplo do serviço e do amor. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilha em nossa vida intensa como a luz. Que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz, vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilha em nossa vida intensa como a luz. Que o nosso caminhar
E a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Linda mensagem, não é? Que nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos ver Jesus em nós. Que privilégio, hein? Mas ao mesmo tempo que responsabilidade tremenda. Saber que nosso exemplo, nosso testemunho, assim como também as nossas palavras, podem levar pessoas para Jesus. Através de nós eles podem conhecer Jesus. Uau, que privilégio! Mas ao mesmo tempo, como eu disse, que tremenda responsabilidade. Que o Senhor tenha compaixão de você e de mim, que Ele continue guiando os nossos passos e que em nossa caminhada pela fé com Cristo, nos tornemos cada dia mais parecidos com Ele em nosso caráter, para que de fato as pessoas vejam Cristo em nós e por nosso intermédio sejam atraídas para o nosso Senhor. Essa é uma honra imerecida que o Senhor nos concede. Deus abençoe você, abençoe a sua querida família. E a gente vai para o intervalo na sequência, mas logo depois eu volto para nós pensarmos na palavra de Deus. Um chamado especial de Deus, um convite de Deus para você e para mim. Tá bom? Intervalo curtinho, já volto, não me deixe. Aqui é seu lugar, descanse feliz nos braços de Deus. A esperança está nascendo de novo pra você. Aqui é seu lugar, aqui é seu lugar. Jesus está sorrindo pra você, pra você. Sempre juntos aqui no programa A Voz da Profecia. Deus abençoe você, abençoe sua querida família, onde quer que você esteja agora, em todo o território nacional, em todo o Brasil, do norte ao sul, do leste ao oeste, e é claro, você também que nos acompanha de algum outro país, você que está no exterior, que a bênção de Deus esteja sobre você, meu amigo, minha amiga. Hora da gente orar para, em seguida, pensarmos no texto bíblico ou nos textos bíblicos escolhidos para hoje. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela honra que me dás de compartilhar mais uma vez Tua palavra. E eu oro agora, Senhor, por mim e por todos que estão participando dessa prece, para que nós compreendamos bem a Tua mensagem, que Tua palavra seja luz em nosso caminho, Senhor, fortalecendo a nossa vida na direção do Senhor. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje será a terceira e última vez, nesta segunda edição da série Gente como a Gente, que nós vamos pensar um pouco na vida e nos ensinos do magnífico profeta Isaías. Isaías é visto por muitos como o rei dos grandes profetas do antigo Israel. Os seus textos são profundos, seus textos são belos. Por mais de meio século, Isaías permaneceu diante do povo do reino de Judá, anunciando uma mensagem de repreensão e de esperança. Ao longo dos séculos, o inimigo de Deus, o diabo, havia conseguido deturpar a visão das pessoas quanto a Deus. Muitos olhavam o Criador como o autor do mal, do sofrimento e da morte.
A santa lei de Deus foi falsamente apresentada por esse enganador como uma restrição imposta para impedir a liberdade e impossibilitar a felicidade. O profeta adverte, corrige, consola, chama ao arrependimento, e o tema da sua mensagem, o tema principal da sua mensagem, a salvação vem do Senhor. Essa frase, ela aparece 27 vezes ao longo do livro do profeta Isaías. Como um corajoso e fiel pregador, o profeta se refere ao juízo divino contra a injustiça, corrupção e hipocrisia, mas também ele ressalta com veemência as promessas de restauração, perdão, redenção para todos aqueles cujo coração se rendesse a Deus, para aqueles que fossem humildes diante das repreensões do Senhor, se arrependessem dos seus pecados e buscassem o seu perdão. Antecipadamente, Deus disse ao profeta de que sua pregação não seria bem recebida pela maioria dos ouvintes. No entanto, um remanescente ouviria e alcançaria a bênção da salvação. Esse homem, ele teve o privilégio de, em visão, contemplar a glória de Deus. E ele foi abençoado com a revelação da vinda do Messias, o ungido, o escolhido, aquele que veio para ser o nosso bendito Salvador. Isaías, ele foi chamado para anunciar o reino messiânico e eterno do Senhor Jesus Cristo, o pastor de Israel, a luz para todas as nações. Eu pensei em dividir essa nossa reflexão bíblica hoje em 3 partes principais. A primeira, nós vamos pensar em algumas profecias messiânicas apresentadas no livro de Isaías. Vamos também aí para umas 2 ou 3 pérolas desse texto fabuloso. E a terceira parte, algumas promessas que enchem o nosso coração de confiança e de esperança em Deus. Vamos pensar então em algumas profecias messiânicas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia agora, no livro do profeta Isaías, evidentemente. Vamos ao capítulo 7, verso 14. Eu disse que nós estamos agora pensando em profecias messiânicas, ou seja, Isaías, mesmo vivendo cerca de 700 anos antes de Cristo nascer, inspirado pelo Espírito Santo, ele profetiza a respeito da vinda do Messias. Isaías 7, 14, está escrito assim: portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Eis que, disse o profeta, o Senhor lhes dará um sinal, eis que a virgem conceberá e lhe dará um filho. Evidentemente que aqui é uma profecia referente à vinda do Senhor Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria. Agora aqui, Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Que menino poderia ser esse considerado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz? Evidente que aqui o profeta está anunciando a vinda do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aqui mesmo pertinho, Isaías capítulo 11. Agora nos versos 1 e 2. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor,
o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías diz: do tronco de Jessé sairá um rebento. Jessé foi o pai de Davi, não é? E você sabe que José e Maria, eles eram da mesma tribo de Davi, a tribo de Judá. Profecia messiânica, anunciando que o Messias viria da tribo de Judá, da descendência de Davi. Outro texto, Isaías 42. E olha que eu estou citando apenas algumas profecias messiânicas. Isaías 42, verso 1, está escrito assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, a quem a minha alma se agrada, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Eu acho interessante que, veja, o profeta diz assim: pois eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se agrada. Se você verificar em Mateus capítulo 3, versos 16 e 17, está escrito que depois de Jesus ser batizado, ele saiu logo da água. E eis que o céu se abriu, está escrito assim: eis que o céu se abriu e o Espírito de Deus em forma de pomba, em forma corpórea, né, como uma pomba, desceu sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ou este é o meu filho que me agrada. Você percebe? Essa profecia cumpriu-se no próprio Cristo, no dia do seu batismo. Agora, profeta Isaías, capítulo 52. Isaías, capítulo 52, a partir do verso 13, até Isaías, capítulo 53, a gente vê aqui claramente uma descrição a respeito do sofrimento e da vitória do Messias. É impressionante, não é? Esse é um texto maravilhoso. Ele seria um servo sofredor. Ele viria não como rei glorioso a princípio, mas ele viria para sofrer e morrer em nosso lugar. Ouça, por exemplo, Isaías 53, versos 4 e 5, está escrito assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não é impressionante pensar nisso? 7 séculos antes de Jesus vir, o profeta Isaías faz referência aos últimos momentos da vida de Cristo, o quanto ele sofreria exatamente por morrer em nosso lugar. Há um texto de um autor desconhecido que eu acho muito bonito. Diz assim: Cristo suportou o horror de grandes trevas para que nós entremos nas maravilhas da sua preciosa luz. Ele sofreu sede ardente para que nós bebamos da fonte da água viva. Sofreu nudez manchada de sangue para que sejamos vestidos de sua justiça incontaminada. Jesus sofreu por não ver a face do Pai, para que um dia vejamos o seu rosto sem véu de separação. Ele suportou os nomes de desprezo e blasfêmia para nos dar um novo nome em glória. Sofreu a dor dos espinhos para que a morte perca o seu domínio sobre nós. Deixou o seu rosto escorrer com as cusparadas da rejeição para que a nossa culpa de sangue seja enxuta pela mão de Deus. Ele aguentou as agressões para que recebamos seu toque curador nas profundidades da nossa alma. Ele aceitou o abandono para que nós tenhamos a gloriosa adoção de filhos e filhas de Deus. Lindo isso, não é? Bendito Cristo. Ele viveu e morreu em nosso lugar, para que um dia, por sua bendita graça, nós tenhamos a vida eterna.
eu quero compartilhar mais uma profecia messiânica. Está agora em Isaías, capítulo 61. Isso. Isaías, capítulo 61, vou ler os versos 1 a 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Essa profecia, claramente messiânica, ela se cumpriu. E o próprio Cristo disse isso quando ele estava em Nazaré, pregando para os seus próprios irmãos que viviam ali naquela cidade onde Jesus foi criado. Lucas capítulo 4, versos 16 a 21, Jesus estava na sinagoga de Nazaré, leu esse texto de Isaías e em seguida ele disse assim: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. E para finalizar a apresentação de algumas profecias messiânicas, agora eu quero fazer referência a uma profecia que indica não a primeira vinda de Cristo à Terra, mas já pensando depois, a segunda vinda de Cristo a esse mundo, concluindo a obra de nossa eterna salvação. Profeta Isaías, capítulo 55. Esse é um verso que enche nosso coração de esperança no Senhor. Eu disse Isaías, capítulo 25. Falei mesmo certo? Isso. Isaías, capítulo 25, versos 8 e 9. Olha só que mensagem preciosa. Tragará a morte para sempre. E assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Chegará esse dia, quando todos os filhinhos de Deus, de todos os tempos e lugares, dirão: Senhor, Tu és o Deus a quem nós aguardávamos. Isaías aqui está apresentando uma descrição gloriosa da ressurreição de todos os justos, por ocasião da segunda vinda de Cristo, quando a vitória sobre a morte será definitiva. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, João, no Apocalipse, capítulo 21, tratam deste mesmo tema. Todos os salvos receberão o Senhor a quem aguardavam com grande alegria, e a partir daí nós estaremos juntos para sempre com o Senhor. Posso compartilhar com você umas duas pérolas agora do profeta Isaías? É verdade que as próprias profecias messiânicas já são textos maravilhosos e lindos, mas eu vejo tanta coisa linda aqui em Isaías e eu resolvi separar apenas duas pérolas para compartilhar com você. A primeira está aqui, Isaías capítulo 40, versos 6 a 8. Na minha Bíblia está escrito assim: uma voz diz, proclame. E alguém pergunta, que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Oh, aleluia! A erva, toda a humanidade, diz o profeta, é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece
para sempre. Ou seja, a palavra de Deus não falha. E o Senhor também diz, Isaías 55, verso 11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, o que me agrada, e prosperará naquilo para que a designei. Significa que a palavra humana pode falhar, porém a palavra de Deus não volta vazia. Isto é, as advertências do Senhor, bem como as suas promessas, elas se realizarão. No tempo certo, elas não cairão no vazio. Um outro texto, que é uma pérola de Isaías, está no capítulo 55. Esse capítulo, com ele a gente pode fazer vários sermões, inúmeros sermões, de tão profundo e lindo que é. Mas eu vou ler apenas 2 versos. Isaías 55, versos 6 e 7. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Como eu tenho dito para você nessas últimas semanas, o livro do profeta Isaías está cheio de advertências, de repreensões de Deus. Porém, desde o primeiro até o último capítulo, esse livro abençoado também está permeado de mensagens, de promessas, de perdão, de restauração, de vida, porque nosso Deus, como diz Isaías, é rico em perdoar. Por isso ele diz, busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem o nome do Senhor enquanto Ele está perto. É verdade que aqui está implícita a ideia de que um dia o Senhor não poderá mais ser encontrado, Ele não estará mais perto. A porta que agora está aberta de acesso a Deus, um dia vai se fechar. Por isso o chamado que o ímpio abandone o seu mau caminho, que o homem se converta dos seus maus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, porque nosso Deus é rico em perdoar. Deus quer ser encontrado, Ele está perto, Ele tem compaixão dos pecadores, Ele é rico em perdoar, ou seja, Ele é gracioso, bondoso, Ele tem prazer em perdoar. No entanto, o pecador precisa decidir, precisa escolher voltar-se para Deus. E como diz o profeta, deve fazê-lo rapidamente, enquanto a oportunidade, enquanto a porta de acesso a Deus está aberta. E é claro, enquanto a gente também está vivo, não é? Porque depois que o ser humano morre, não há como mais fazer escolha ou tomar alguma decisão. Quem busca o Senhor, quem o invoca com sinceridade, abandona seus maus pensamentos e maus caminhos. Como é maravilhoso pensar nisso. Como eu tenho dito sempre, a graça de Deus não só nos perdoa, mas também nos restaura. Quando a graça é recebida, nós somos promovidos para uma nova vida de vitória sobre o pecado, porque o pecado, a maldade, nos separa de Deus. O próprio profeta diz isso, Isaías 59, versos 1 e 2, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos surdos para que não possam ouvir, mas os pecados de vocês, diz o profeta, é que fazem separação entre vocês e o Deus de vocês, para que Ele não lhes ouça. Mas quando há genuína conversão, arrependimento e confissão, essa divisão, essa parede causada pelo pecado, ela é derrubada e a pessoa torna-se livre para viver em santidade, para viver unida àquele que é santo. Esse é o nosso privilégio. Muito bem, está firme aí? Está acordado, né? Fique acordado, hein? Eu quero, agora na última parte da nossa reflexão, pensar com você em algumas promessas que a gente vê no livro de Isaías.
E a primeira promessa que eu quero compartilhar está no capítulo 26, verso 3. Esse eu sei de cor. Essa promessa é para aqueles que confiam no Senhor. Tu, Senhor, está escrito, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Que tal? Gostou? Eu repito, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Há uma perfeita paz, ou uma paz perfeita, para aqueles que têm propósito firme, que confiam no Senhor, nas horas fáceis ou difíceis. Quando está tudo bem, quando está havendo prosperidade, progresso em diversas áreas, ou quando as coisas vão para outra direção. E quantas vezes isso acontece na vida, não é? Quantas vezes nós sofremos reveses, tristezas, sofrimentos, mas a promessa é que o Senhor conservará em perfeita paz. Essa é a paz que vem do céu, essa é a paz que vem de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, é a paz que excede todo o entendimento, porque não depende de circunstâncias. Em circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis, se você tem a paz perfeita, a paz do céu, você permanece em Deus. Nada rouba a sua paz, você pode até chorar, se entristecer, mas você não vai se desesperar, porque a paz perfeita, a paz do céu, a paz de Deus estará no seu coração. Outra promessa maravilhosa, Isaías 41, verso 10. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu lhe ajudo. Eu o seguro com a minha mão direita, ou com a mão direita da minha justiça. Que tal, gostou? Quer que eu repita? Eu sei que muitos conhecem essa promessa de Isaías, essa promessa de Deus, né, através de Isaías, muitos conhecem de cor. Não tema. O temer aqui é no sentido de não ter medo mesmo. Não tenha medo, porque eu estou com você, diz Deus. Não fique com medo. Eu sou o seu Deus. Eu é quem lhe dou forças. Eu ajudo você. Sim, diz Deus, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Eu estou segurando você. Não tenha medo, não. Está passando por dificuldade aí, por problema? Quantas vezes passamos? E eu sei que nessa hora falo para alguém que está sofrendo, ou muitos que estão sofrendo, porque esse é um mundo de sofrimento. Deus está dizendo para você, filho, filha, não tenha medo. Eu seguro você com a minha mão, eu sustento você. Vá em frente, eu sou seu Deus, eu tenho vitória para você. Interessante que Isaías começa o seu livro denunciando a pobre condição espiritual do povo de Deus nos seus dias. É assim que Isaías começa o seu livro, repito, denunciando a pobre condição espiritual do povo de Deus nos seus dias. Rebeldes, afastados de Deus, totalmente contaminados pelo pecado. Em Isaías capítulo 1, versos 5 e 6, está escrito assim: toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé, diz o profeta, até o alto da cabeça, não há nada são. Mas eu quero mostrar para você aqui agora o que está escrito num dos últimos capítulos do livro do profeta Isaías. É Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57, versos 18 e 19. Eu disse Isaías 57, versos 18 e 19. O livro começa Deus denunciando a rebeldia do seu povo, os pecados do seu povo. Agora veja aqui, quase no finalzinho do livro, Isaías 57, versos 18 e 19. Tenho visto os caminhos do meu povo, mas vou curá-lo. Também o guiarei e tornarei a dar consolação a ele e aos seus pranteadores. Como fruto dos seus lábios criei a paz. Paz para os que estão longe
e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Primeiro, no início do livro, eles estão todos doentes, da cabeça até os pés. Mas agora Deus diz, eu tenho visto os caminhos do meu povo, caminhos errados de rebeldia, mas eu vou curá-lo. Também eu o guiarei e tornarei a dar consolação, e eu o sararei. Deus é o grande médico capaz de curar da enfermidade espiritual. Quem se desviou dele e foi contaminado pela doença mortal do pecado, pode voltar-se e encontrar cura em Deus. Será que eu estou falando agora para alguém que tem escolhido o seu próprio caminho? Você tem andado longe de Deus? Tem transgredido a lei do Senhor? Produzido os frutos do pecado? E você já sentiu que esses frutos, embora sejam doces no início, eles tornam-se depois muito amargos? A princípio são agradáveis, como doces na boca, mas depois é como se você tivesse areia na sua boca. Eu me lembro uma vez conversando com uma garota que se converteu, teve uma mudança na vida, mas ela me contou um pouco do seu passado, da sua história antes da conversão. Quantas loucuras fez na vida, apesar de ser uma jovem ainda, mas mergulhou de cabeça profundamente no pecado, em todos os tipos de males, de pecados e de erros que há nesse mundo. E se converteu ao Senhor. Mas quando ela estava me contando a respeito dos problemas que viveu, das aventuras que ela passou, né, desfrutou, ela me disse em determinado momento assim, pastor, as pessoas dizem que o pecado é ruim, mas a verdade é que o pecado é bom. É muito bom, pastor, o pecado é bom. E quando ela estava falando assim, com tanta empolgação de que o pecado é bom, eu até pensei, será que ela está tendo uma recaída? Mas logo depois ela me disse assim, pastor, mas depois das minhas aventuras, dos meus pecados, eu me sentia suja, sozinha e fraca. É assim mesmo. O pecado é doce a princípio, porém depois tremendamente amargo. Como você que tem andado longe de Deus e vivido no pecado, como você se sente? A voz que você tem ignorado continua falando ao seu coração. Isaías 55, verso 3, deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão. Não parece até Jesus falando? Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Venham a mim. Por mais que você tenha se afundado no pecado, diz Jesus, venha a mim. Você não deve esperar ser bom para ir a Jesus. Vá a Jesus como você está. Não ouça o inimigo, o acusador. O acusador sempre vai dizer para a gente que nós somos um caso perdido. Não há mais perdão para a gente. Ouça Jesus. Ele diz assim, o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Em Isaías e em toda a Bíblia, o chamado é ao arrependimento. Esse chamado soa com inconfundível clareza. Sabe que outro dia, numa das minhas viagens aí com o quarteto, eu recebi um bilhetinho onde alguém escreveu exatamente assim, pastor, ore por mim, estou muito longe de Deus, muito mais distante do que você pode imaginar. As palavras eram exatamente estas, pastor, ore por mim. Estou muito distante de Deus, muito longe de Deus, muito mais distante do que você pode imaginar. Sabe o que me consola? É saber que todo aquele que ainda tem alguma sensibilidade espiritual, por mais longe que tenha ido, pode voltar e será perdoado e restaurado. Essa pessoa querida que mandou esse bilhetinho para mim, talvez até agora esteja me assistindo. Quando você pede um pastor para orar por você, e você diz que se sente longe de Deus,
Isso é sinal de que onde você está, Deus está lhe alcançando. O Espírito Santo está agindo na sua vida e por isso que Ele está despertando em você alguma sensibilidade espiritual. Não existe caso perdido para Deus. Enquanto houver um pecador sensível à voz de Deus, a salvação lhe está sendo oferecida. A salvação pode ser alcançada. Deus abençoe você. Não desista do Senhor, da sua palavra, dos seus caminhos, da sua igreja. Deus tem vitória para você. O prazer de Deus não é condenar. O prazer de Deus é perdoar e salvar. Foi por isso que nosso Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, sofreu tanto por nós, entregou sua vida na cruz, Ele ressuscitou, Ele está intercedendo no santuário celestial. Tudo o que Ele fez, está fazendo e fará será para a nossa salvação, porque nós somos amados. Você está sendo chamado porque você é amado, você está sendo chamada porque você é amada. Como canta o quarteto, e a gente vai ouvi-los agora, aqui é o seu lugar. Aqui é seu lugar, descanse feliz nos braços de Deus. A esperança está nascendo de novo pra você. Aqui é seu lugar, aqui é seu lugar. Jesus está sorrindo pra você. Nada acontece por acaso em sua vida. Você está aqui pra Deus curar suas feridas. Ele quer lhe dar novos planos, novos sonhos. Sempre vai amar você. Aqui é seu lugar, descanse feliz nos braços de Deus. A esperança está nascendo de novo pra você. Aqui é seu lugar, aqui é seu lugar. Jesus está sorrindo pra você, pra você. Ouça a voz do Espírito falando ao seu coração. Hoje é tempo disso, a graça Deus quer dar o seu perdão. Corra pros seus braços, Ele é seu amigo. Deus o trouxe aqui pra aceitar o seu pedido. Volte pra Jesus, volte pra Jesus. Venha para a luz, nada mais importa. Aqui é seu lugar, nele existe vida, seu caminho irá abençoar. Venha como estiver, pros braços do seu Pai, pros braços do seu Pai. A esperança está nascendo de novo pra você. Aqui é seu lugar, aqui é seu lugar. Jesus está chamando por você.
braços vão com amor o receber. Aqui é seu lugar, é seu lugar. Aqui é seu lugar, é seu lugar. Aqui é seu Aqui é seu lugar. Jesus está chamando por você. Seus braços vão com amor o receber. Essa é a mensagem, é assim mesmo. O seu lugar, o meu lugar, o lugar de todos nós, é pertinho do nosso Senhor. Ele é tão maravilhoso e grande que Ele pode abrigar todos debaixo dos seus braços de amor, de graça, de perdão e de salvação. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Mas, quem sabe alguém ouviu essa música, a mensagem bíblica, e você segue pensando assim, mas eu já estou muito cansado, não tenho mais forças para prosseguir, não consigo mais viver os propósitos de Deus, os caminhos de Deus. Talvez até você já teve uma experiência com Deus muito forte no passado, com Deus e com o seu povo. Quem sabe você já foi usado por Deus muitas vezes para evangelizar outros, mas agora você pensa assim, não, mas eu fracassei, eu perdi as forças, para mim não tem mais jeito. Então, antes de orar, só leio mais uma promessa bendita de Deus para você em Isaías. Isaías 40, versos 28 a 31. Ouça bem isso aqui. Será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa nem se fatiga, a sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É assim, o Eterno não se cansa, e você dirá, mas eu estou cansado. Mas você não sabe que esse Eterno que não se cansa, que tem todo o poder, Ele é capaz de fortalecer o cansado, Ele pode multiplicar as forças ao que não tem mais nenhum vigor. Deus está dizendo para você, amigo, amiga, nessa hora, não desista de mim, porque eu não desisto de você. Eu sou mais poderoso para erguer você do que o meu inimigo que lhe derrubou. Portanto, não tenha medo, coloque-se nas minhas mãos, deixa eu fortalecer você, me deixe dar vitória para você. Se você crer e segurar na minha mão, você vai vencer. Bênçãos de Deus para você, para a sua família, e em nome de Jesus vamos permanecer firmes, porque no Senhor há vitória. Vamos orar? Senhor, peço-te agora, Pai, com sinceridade, por aqueles teus filhinhos e filhinhas que estão orando comigo e se sentem fracos, desanimados, derrotados. Ó Deus, dá a eles a certeza de que são amados e podem ser perdoados e restaurados para uma vida cristã vitoriosa. Eles estão nas tuas mãos, Senhor. Cuida dos teus filhinhos. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que Ele continue guiando os seus passos num caminho vitorioso. Termino sempre lembrando que a voz aqui é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, a gente se vê. Tchau.